O modelo que a gente vai trabalhar é o modelo que está no artigo que vocês pegaram. A gente vai criar um projeto com as 3 camadas, a Model, a View e a Controller, sendo que a Controller e a Model nesse projeto vão ser DLL e a View vai ser um EXE. A View é a camada que vai fazer interfaceamento com os usuários, é onde vai estar a implementação dos nossos web services, vai ser na View. A Controller e a Model são camadas internas do sistema, sendo que a Controller a gente vai ter uma para o web service, ou seja, uma por cada caso de implementação de web service, e a Model a gente vai ter quantas forem identificadas no nosso modelo de análise. Tá? Aqui atualizando, vou atualizar para 2015. Depois a gente atualiza as telas do artigo. Bem, aqui está falando, ó, abrir o Visual Studio, clicar no menu File, New Project. A gente vai selecionar a pasta onde eu vou armazenar. Vou guardar lá na pastinha das aulas. Aqui a gente vai criar uma nova pasta chamado MVC ADO, que a gente vai estar usando a ADONet. Vamos selecionar essa pasta. Ok. Aqui ele está falando, ó, ser formada a solução que agrupa os projetos, escolhido o projeto inicial como Windows Forms Application. A gente vai programar em C#, Windows Forms Application. É esse o projeto que a gente vai fazer. E o nome do projeto Windows Forms deve ser dado. Nesse caso trabalhado vai ser MVC Vendas. Então aqui eu vou dar MVC Vendas. Ponto View, no meu projeto da View. E aqui o nome da minha solução vai ser MVC Vendas. Vou dar aqui criar diretório para solução, ok, ok. Bem, vocês já conhecem o Solution Explorer. O Silas, ano passado, já apresentou o Solution Explorer para vocês. Esse aqui é a nossa solução MVC Vendas. Esse aqui é o nosso projeto Windows Forms, que está representando a nossa camada View, mvcvendas.view. Tá? Aqui está dizendo para Windows App, eu vou mudar para View. .view. Olha só, esse cara aqui, ó, está representando o namespace principal do nosso projeto, tá? O ponto view está dizendo o seguinte, que a camada view vai estar dentro do namespace MVC Vendas ponto view. E a gente vai fazer o mesmo para os outros projetos. A gente vai criar agora a nossa camada Controller. Então a gente vai clicar com o botão direito na solução, vai vir aqui em Add, New Project e vai manter o namespace principal. Qual que é o namespace principal? MVC sublinhado Vendas ponto Controller. Vai ser a nossa camada do meio. Esse projeto é do tipo Windows, mas ele não é o Windows Forms Application. Ele vai ser um Class Library. Vai ser uma biblioteca, vai ser uma DLL. A gente vai criar esse cara. O namespace dele, ó, mvcvendas.controller. E a gente vai fazer o mesmo para adicionar a model.
vai adicionar a model, em vez de usar o base class que está dizendo no artigo, a gente vai usar o model. Então a gente vai adicionar aqui add new project, vai ser MVC vendas.model. Então a gente tem aqui, ó, class library também. A gente vai ter aqui, ó, uma camada que vai representar a nossa view, que é um exe, que vai ser os formulários que vão fazer interfaceamento com o usuário. Uma camada controladora, que a gente vai ter uma controladora para cada formulário que eu tiver, aqui para cada caso de uso que eu tiver. E a camada de dados, a model, que vai ser o meu modelo de dados que eu analisei lá na OML, implementado aqui. Tudo bem? Então, continuando o artigo. Bem, esse aqui é o nosso projeto. Nosso projeto vai ter 3 casos de uso. Você vai ter lá o manter clientes, manter produtos e o vender produtos. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Esse cara aqui, ó, vai ser o FRM clientes. Sim. Tá? E eu vou ter mais 2 caras aqui, que vai ser o FRM produtos e mais outro cara aqui que vai ser o FRM vendas. Sim. Esses 3 caras aqui vão corresponder à implementação desses 3 casos de uso, tá bom? Então a classe de fronteira que vai implementar esses casos de uso é o meu FRM clientes, o FRM produtos e o FRM vendas, ok? São as 3 classes de fronteira que eu vou ter que implementar ainda, que não estão implementadas, que vão representar as implementações daqueles casos de uso que foram analisados aqui. Esse aqui é o nosso modelo de classe: clientes, código, nome, endereço, bairro, cidade, telefone. Então eu vou criar as tabelas para que a gente consiga depois fazer o nosso modelo. Tudo bem? Então eu vou lá no banco de dados. Era para eu ter o script disso, mas eu não tenho. Então eu vou ter que criar lá no SQL Server. Vou criar aqui o banco de dados venda. Ok? E vou criar as tabelas aqui. Vou criar aqui o campo código int. Ok, int. Esse cara aqui vai ser autonumerável. Então eu vou vir aqui na especificação e vou mudar aqui especificação de identidade para sim. Vai começar no 1 e incrementar de 1 em 1. Vou lá, o campo nome vai ser um varchar 50 caracteres. Vai ter lá o cli endereço, vai ser um varchar de 100. Vou ter cli bairro, varchar 50. Cli cidade, varchar 50 e cli telefone, um varchar 15. Pessoal, eu não estou questionando aqui se eu teria que ter tabela de endereço, de bairro, cidade separado, tá? Eu estou fazendo conforme o modelo do artigo, que colocou dessa forma, direto no cliente, o bairro, cidade, etc. Então a gente vai implementar do jeito que está no artigo. Colocando aqui a chave primária, salvando, tabela cliente.
Por enquanto, vamos trabalhar só com esse cara aqui. Mas já vamos fazer a outra tabela de produto. Temos o Pro Código. Pro Código é um campo de varchar 20. Pro Nome. Que é o código do produto, é aquele código composto que está no código de barra. Pro Preço Compra, vai ser o tipo Money. Pro QTD Estoque, vai ser o tipo Float. Pro Preço Venda, vai ser o tipo Money. Eu vou colocar Money aqui também, porque vai ter só 4 casas decimais no máximo, não tem problema. Todos os campos são obrigatórios e o campo-chave é o Pro Código. Salvar produto. Lá na tabela cliente, eu esqueci de configurar os campos obrigatórios. Vou configurar todos os campos como obrigatórios. Bem, agora falta a tabela de venda. Tabela de venda. Eu tenho o campo bem código, int, autonumerável. Eu quero que ele se autonumere. Eu tenho aqui o código do cliente, que é do tipo int. Eu tenho a data. Eu tenho valor total. Não preciso armazenar esse valor total. Esse valor total pode ser um campo somente que vai existir na classe, porque eu tenho os valores unitários. Beleza. Vai ser dessa forma. Obrigatório, obrigatório. Salva. Venda. Refresh. Agora a gente vai ter a item venda. Nova tabela. Item venda. Vou ter um campo sequencial só para ser a chave da tabela, que não me interessa depois. Vai ter o código da venda, que vai ser a chave estrangeira. Vai ter o código produto, vai ser o produto que está sendo vendido. Vai ter o valor da venda, para a gente armazenar o valor em que ele foi vendido. E a quantidade que foi vendido. A chave primária é o IV código. E essa tabela aqui é a item venda. Atualizou, está lá as 4 tabelas criadas. No diagrama de banco de dados, a gente vai criar um diagrama aqui para configurar os relacionamentos. Adicionar as 4 tabelas. Ok. Vamos organizar aqui. Item venda, produto, cliente. Cadê o cliente? Cadê o cliente? Vem cá, cliente. Bem, o cliente se relaciona com a venda. Ok, ok. Vamos para vários.
A venda se relaciona com o item venda, um para vários. E o produto se relaciona com o item vendas, um para vários. Esse aqui é a minha relação entre as tabelas. Tem lá o cliente que participa da venda, a venda que possui vários produtos vendidos e o produto que pode ser vendido várias vezes durante a vida dele. Beleza? É um relacionamento bem simples de 4 tabelas, que é o que a gente vai fazer lá no outro sistema. Então, cliente, produto, venda. Aqui na minha model, o que acontece? Eu vou ter que programar cada uma das minhas classes do modelo, que é esse modelo aqui, manualmente. Tá? Diferente de eu usar um MOR, um mapeamento objeto relacional, que ele faria isso para mim, quando eu uso a DONet, eu vou ter que criar essas classes no dente, na unha. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar essas classes na unha, manualmente. Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter uma classe produto. Deixa eu ver o nome dela. É produto. Não, F2. Produto. Vai ser aqui a minha public class produto. Tá? Eu vou ter a classe cliente, que vai ser public também. Botei a classe venda. Opa, eu estou criando no lugar errado, né? Não, estou criando a model, está certinho. Botei a classe venda. E vou ter uma subclass que vai ser um collection chamado item venda. Show? Essas classes ainda não tem nada dentro delas. Elas ainda estão só o esqueletinho básico delas, não implementados. Aqui na controladora eu tenho uma controladora por cada caso de uso. Eu tenho 3 casos de uso. Então eu vou ter aqui a controladora C cliente, yes. Eu vou ter a controladora C produto, ok. E eu vou ter a controladora C venda. Observe o seguinte, gente, a controladora ela não tem a ver com as classes model, ela tem a ver com os casos de uso. Então eu poderia ter 200 model aqui, se eu tivesse só 3 casos de uso, eu teria 3 controladoras. Tá? Tem muita gente que confunde a controladora e faz uma para cada model. Não é. A controladora, o foco dela é um caso de uso. Então existe uma para cada caso de uso. Tudo bem? Então a estrutura do nosso projeto MVC está feita. Ou seja, a gente tem a view estruturada, a model está estruturada e a controller está estruturada. Só que esse projeto está implementado? Não. A gente vai ter que implementar ainda esse projeto. Bem, continuando aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de classe chamado diagrama de classe participantes. Tá? O que isso quer dizer? Que participa do caso de uso cadastrar cliente, a controladora cliente, que lá tem o nome de C manter cliente, né? Eu dei o nome de C cliente nesse projeto, e a classe cliente, são só elas que participam desse cara. A controladora do produtos, a classe participante do produto, produtos, C produto e a classe produto, e a participante do venda. Formulário de vendas vai participar a C vender, a C vendas, né? Aí participa o cliente, porque você vai carregar uma lista de clientes nela. Participa as vendas, quando você salvar a venda, você vai ter que
colocar esse dado aqui e participa o produto, que você vai ter que carregar uma lista de produtos dentro desse formulário. Bem, aqui ele está mostrando, ó, como é que codifica a classe produto. Tá vendo? Ele vem mostrando a produto, renomeando a class lá no ClassWriter. E aqui a gente pode usar, para facilitar a nossa vida, um assistentezinho lá chamado ClassView para criar a nossa classe. Só que ainda assim depois a gente vai ter que fazer ajustes. O que é o ClassView? Eu vou clicar aqui na classe produto, ó, vou clicar em View, ClassView. Ele vai abrir para a gente um assistentezinho. Aí eu vou vir no ClassView, vou colocar do mesmo lado aqui para ocupar menos espaço. Vou chamar o ClassView. Aí você vai vir aqui, ó, no Model, na classe produto. Tá vendo? Vamos ver, ó, ao clicar na janela View Class Diagram, olha lá, ó. A gente pode clicar nesse carinha aqui, ó, aonde? View Class Diagram, tá vendo? Ele vai abrir um diagraminha de classe pra gente, o produto. Aí se você clicar no produto, ele permite você implementar as propriedades dele. Botão direito, vamos ver aqui, Class Details, ó, os detalhes da classe. Entendeu? Aí o que a gente faz, ó? Os fields são os atributos privados que a gente vai colocar nas properties. As properties é o que o usuário vai ver. Então para cada property eu vou ter um field. Tá? O field a gente não modela na UML, mas eu coloco eles aqui. Então a minha classe produto, se eu olhar no meu modelo, olha lá a classe produto, ela tem código, que é string, o nome, que é string, o preço compra, que é float, percentual de lucro, que é float, quantidade de estoque integer, preço venda, que é float. Eu vou usar decimal ao invés de float, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, código, string, publish. Aí eu vou para a próxima. Opa, quero ir lá, Class Details. Qual que é a próxima? Nome, que vai ser string, public. Aí o próximo é endereço não, preço compra, decimal, vou usar decimal aqui, preço compra, percentual de lucro, não me lembro de ter colocado esse campo lá, mas vou colocar aqui, perc lucro, decimal, public, mais uma, QTD estoque, decimal, public, e a última, preço venda, decimal, ok. Para cada field desse aqui, para cada property desse aqui, eu vou precisar de um field, que depois eu vou fazer a amarração entre a property e o field. Então eu vou colocar aqui int código, tá? Int não, é string, desculpa. str código, que vai ser string. str nome, que vai ser string. Decimal, preço compra, que vai ser decimal. Decimal, perc lucro, que vai ser decimal. Decimal, QTD estoque, que vai ser decimal.
E decimal, preço venda, que vai ser decimal. Privado, eles são privados. Os fields são privados. Eles são controlados pela classe. As properties são públicas, os fields são privados. A nossa class, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Esses caras aqui são privados, esses caras aqui são publics. Quando eu entrar no código dela, lá no Solution Explorer, esses caras vão estar implementados lá. Eu não precisei escrever esse código, eu usei aquele assistente visual para ele fazer para mim. Ele colocou os fields, na verdade, eles são variáveis privadas da classe, tá? Os fields, e os properties estão lá com o public, o get e o set. Que o que a gente vai fazer com esse get e o set? Na verdade, o get vai ser return str código e o set vai ser str código igual a value. Ou seja, a gente vai fazer a relação entre o field e a property. A property armazena o valor no field, depois, se alguém ler a property, ele vai entregar o field para o usuário. E a mesma coisa aqui no nome. Return str nome igual a value. Return deck preço compra, deck preço compra igual a value. Return deck pass lucro, deck pass lucro igual a value. QTD em estoque, return deck QTD estoque, deck QTD estoque igual a value. Decimal preço compra. Aqui a gente pode fazer de duas formas: ou esse valor vai ser entrado pelo usuário, ou esse valor vai ser calculado a partir do percentual de lucro com o preço compra. Vamos dizer que eu faça dessa forma, tá? Esse valor ele vai ser um read only. Não tem isso. Ops, Ctrl Z. Aí você não tem o set, você só tem o get, e você teria aqui um return deck preço compra vezes deck pass lucro. Deck preço compra mais. Beleza? E eu não precisaria desse field. Ou seja, eu posso ter um atributo que ele não seja armazenado no banco de dados, que ele seja calculado no próprio objeto para ser retornado para o usuário. É isso que a gente está fazendo aqui nesse atributo. Tá? Deixa eu ver como é que está o nosso banco de dados, só para verificar. O preço de venda está aqui. Eu vou mudar esse cara aqui para pass lucro, ao invés de preço de venda. Yes. Beleza? Vai ser o nosso percentual de lucro. O preço de venda vai ser calculado a partir do preço de compra vezes pass lucro. Show? Então aqui eu tenho a class que está representando lá exatamente isso aqui, ó, do nosso modelo. Tá bom? O que acontece agora? O usuário ele não interage direto com a class. A class faz parte
programa em si. O usuário interage através do quê? O usuário interage através de uma interface gráfica. Como a gente está usando o Windows Forms, vocês sabem o que é um Windows Forms? O Windows Forms é o exe tradicional que roda direto no Windows. Você não faz uso de browser, não faz uso de nada disso. Então é isso que é um sistema desktop. O sistema desktop ele roda direto no computador. Ele usa recursos da própria máquina para executar. Mas os dados vão ficar na própria máquina? Não. Os dados podem ficar no servidor, pode ficar na web, etc. Pode ficar em diversos lugares diferentes. Você vai acessar o dado via web service, você vai acessar o dado via rede sem problema algum. Ou seja, não existe essa limitação dos dados que ficar na própria máquina. O que vai rodar na própria máquina é somente o exe do produto que a gente está programando. Beleza? Então esse cara aqui vai ser o nosso cadastro de produtos. Ele é o FRM Produtos, cadastro de produtos. Aí o que o cadastro de produtos vai ter? Bem, a gente vai ter que montar ele. Como é que a gente vai montar ele? A gente vai usar essa toolbox aqui, que são os controles já prontos do Visual Studio, para que a gente faça a nossa tela, para que a gente elabore a nossa tela da melhor forma possível. Então a gente vai fazer uma tela bem simplesinha para representar o nosso cadastro de produtos. O que é uma tela simples? É uma tela que vai ter lá os labels. Vamos achar os labels. Vou colocar aqui do lado. Vocês viram que resolução faz bem, né? Código. Quais são os outros campos? Código, nome, preço compra, QTD estoque, preço lucro, não é isso? Código. Se você segurar o Ctrl e arrastar, ele cria uma copiazinha para você, ó. Segura o Ctrl, arrasta, ele cria uma cópia. Preço de compra, o quê? Ctrl C, Ctrl V também funciona. Eu particularmente uso os dois. Quantidade de estoque. E por último, preço e lucro. Bem, o IDE ele é legal porque ele oferece recursos para auxiliar a gente em algumas coisas. Por exemplo, eu posso marcar os labels, ó, e alinhar tudo à direita. Eu não preciso ficar perdendo tempo procurando o melhor alinhamento com Ctrl e setinha. Se você usar o Ctrl e setinha, ele anda também com controle. Só que isso aqui você gasta tempo. Você pode usar recursos da própria IDE. O controle de entrada que a gente vai usar é a text box. Então esse aqui é o controle de digitação que a gente vai usar. A gente vai arrastar a text box para cá e a text box a gente vai ter que nomear ela. Qual regra de nomeação que a gente vai dar? A gente vai nomear ela com o nome do atributo do objeto. Você lembra os atributos do objeto? Então lá, ó, no nosso class view, class diagram. Está ali, ó, código, nome, preço e lucro, preço compra, preço venda, QTD estoque. Cada text box vai ser uma entrada para esse cara. Então eu vou colocar um prefixo que vai identificar que é uma text box, txt. Txt é o que? Código. Tá? Quantos caracteres tem lá no banco de dados? Lá no banco de dados. Isso, eu só vou mostrar aqui para ficar claro. Lá no banco de dados, meu código tem 20 caracteres. Então, 20 caracteres é o que tem que ter na propriedade max length. Max length tem que estar limitado a 20 caracteres. Por quê? Se eu mandar salvar um campo maior que 20 caracteres no banco de dados, que está limitado a 20, ele vai gerar um runtime error. O banco de dados não vai aceitar e vai dar um runtime e seu sistema vai dar um runtime. Então você tem que configurar as caixas de texto com o limite das entradas que você configurou lá no banco de dados. Isso é regra. Tá?
um macetinho aqui para auxiliar quando for número, é preencher tudo com 9 para achar aí o máximo da caixa de texto, tá? Eu acho que está maior. 10, 20, preencheu com 20, fechou, você já sabe que isso aqui está no tamanho que deveria ter, tá bom? O próximo cara que eu vou fazer é o nome. Então o nome, vou arrastar para baixo. O nome tem 50 caracteres, então o max length do nome tem que estar com 50. A caixa de texto, ela tem o nome de txt nome. E a gente coloca com X maiúsculo. 10, 20, 30, 40, 50. Tá? X maiúsculo, 50 caracteres. Tá aqui 50 caracteres. 10, 20, 30, 40, 50. 50 caracteres, é isso mesmo. Bem, preço de compra pode ser com 20 caracteres mesmo, numérico, não tem problema. Como é que é o nome do objeto? É preço compra, né? Então txt preço compra a próxima QTD em estoque txt QTD estoque e por fim txt persilo. Beleza? Então esse aqui é o nosso formulário inicial. Aqui a gente vai tirar o botão de maximizar, que eu não quero, e vamos colocar aqui dois botões de comando. Que vai ser o btn salvar, btn cancelar. Embaixo vamos colocar para exibir os produtos que já tem cadastrado. Essa prática a gente usa somente em telas que tem poucos registros. Não seria o caso de um supermercado, por exemplo, com milhares e milhares de produtos. Mas aqui, como é um exemplo acadêmico, eu vou colocar aqui um grid view. O cara que a gente está usando aqui, acho que foi meio rápido, né? É o Data Grid View. Data Grid View, vou chamar ele de GRD Produtos. Vou colocar ele aqui embaixo. Posso usar o dock, mas eu vou colocar um botãozinho embaixo dele. Não quero usar o dock. Vou colocar o ancoramento aqui do lado. E embaixo vou colocar um botãozinho para fechar.
Ah, professor, tem só essa forma de fazer a janela? Não, tem N formas de fazer a janela. Tá? Você pode usar vários formatos e layouts diferentes para que você faça o mesmo resultado. Aqui no nosso grid ele vai receber uma coleção de objetos. Então ele vai ter as colunas que você vai representar os objetos. Eu vou colocar aqui a coluna código, header text código, vai ser read only. Vou colocar a coluna nome. Eu vou colocar aqui só o preço de venda, para a gente ver o preço de venda. Opa, preço venda, header text, preço de venda. Vamos colocar dois botões. O btn alterar não vai ser read only e o btn excluir, que não vai ser read only. Close. Aqui no código, a propriedade data property name tem que ter o nome do atributo do objeto. Qual que é o atributo do objeto? É código, que a gente programou lá. Aqui nome. E aqui preço venda. Ok. Para terminar essa configuração, eu vou abrir um pouquinho mais, colocar aqui o botão alterar, eu vou diminuir o tamanho dele para 50, o botão excluir para 50 e o nome eu vou aumentar para 200. O preço de venda ficou muito grande, vou colocar só preço venda. Ok. Agora eu posso desligar, permitir o usuário deletar a linha e desligar, permitir o usuário adicionar a linha. E está configurado a minha tela que o usuário vai entrar. Tá, vou chegar um pouquinho para cá, vou fechar um pouquinho. Vou dar um lock control para não arrastar mais sem querer um controle. E vamos ver como é que ficou essa tela lá no visual. Para iniciar o programa, a gente vai clicar com o botão direito, Set a Startup Project, colocar o projeto que eu quero iniciar. E aqui em Properties a gente pode colocar qual formulário que a gente quer abrir primeiro. Startup Object, o Program do MVC Vendas vai ser o Startup Object, e aqui no Program a gente vai colocar o FRM Produto para abrir, no lugar desse cara aqui, ó. Pronto, vou dar o build, teoricamente não tem erro, não aceitou o read only. Isso é chato, eu não sei como é que funciona o read only. Eu acho que é só deixar sem o set. Foi? Beleza. No VNet você tem que colocar o read only. Vou executar. Essa aqui é a tela que a gente fez, tá? A gente fez uma tela aqui rapidamente. Qual que é o problema dessa tela agora? O Tab Order está totalmente fora, tá vendo? A gente tem que arrumar o Tab Order e ela ainda não faz nada. Ela ainda não faz absolutamente nada. A gente tem que programar ela para ela fazer as coisas que a gente quer, tá bom? Então aqui nosso Solution Explorer, a gente vai lá no FRM Produto, vai vir aqui, ó, nesse cara aqui, ó, View, Tab Order, vai clicar nele, Tab Order, e vai vir, ó, 0, 1, 2,
Ele faz isso para a gente automático, é só ir clicando em cima. O que acontece? Você pode ignorar o label, mas se você quiser colocar atalhos no label, tipo aqui, ó, o nome, colocar um e-comercial na frente, ó, ele sublinha o nome. Aí quando eu executar e apertar o Alt N, ele vai cair direto no próximo controle depois do label. Então por isso que a gente tem que ordenar os labels também, junto com os demais controles. A gente pode querer colocar atalhos no label para ele cair na caixa de texto seguinte. Beleza? Então tá bom. Então qual que é o grande lance agora? Tá? Isso vai vir da sua própria análise. Agora que começa a ficar bonito o nosso trabalho, a gente começa a enxergar os resultados. Esse cara aí é o FRM Produtos. A gente fez a controladora C Produto e a gente fez a classe de dados produto. E aqui tem o ator Zé Barolo, que vai estar usando esse programa. O que acontece? Zé Barolo solicita cadastrar produto. Tá bom? Quando ele solicitar cadastrar produto, o sistema vai exibir essa tela para ele. Pá, tá? O que o sistema precisa fazer quando exibir essa tela para o Zé Barolo? O sistema vai precisar carregar todos os produtos que já estão cadastrados aqui. Não é verdade? Você tem que trazer a lista de produtos que já estão cadastrados. Então o sistema vai precisar pedir recurso para a controladora e vai pedir recurso para a model para trazer a lista de produtos para ele. Beleza? Então, aqui a gente vai agora definir o nosso método, porque esse aqui é o FRM Load. Ele vai executar o FRM Load, que é o load do form load. Aí ele vai carregar o form. Então, até ele terminar de carregar, você está executando esse método aqui, solicita cadastrar produto. Então, esse cara aqui, ó, FRM Produtos Load, tá vendo? Tem um lugar aqui para ficar claro aonde vai acontecer. O seu sistema vai ter que carregar a lista de produtos que ele vai buscar da controladora, que vai buscar na model. Então ele vai ter que solicitar o recurso para a controladora. Então ele vai vir na controladora e vai pedir lá lista de produtos. O que acontece? Ele tem que receber uma coleção de produtos. Então esse cara vai vir para C# em forma de list. Beleza? Esse cara aqui vai pedir lá para a model. Esse cara aqui só faz o pedidão. Então ele vai pedir lá para a model.
produtos. E também vai retornar um list de produto. E aí ele vai executar, vai retornar, vai retornar. Então essa é a primeira ação que a gente vai ter que fazer nesse nosso programa para ele funcionar. Né? Porque quando eu carregar esse formulário, ele vai ter que carregar lá os meus produtos. Ele vai ter que carregar o produto 000001, computador, ruim, preço de compra R$100, quantidade de estoque 2, percentual de lucro 250%. Ele vai ter que carregar esse computador ruim naquela tabelinha, porque esse produto já foi cadastrado por alguém que utiliza o sistema. Tá bom? Então aqui, ó, significa o quê? Significa que dentro do Visual Studio, lá no meu Solution Explorer, eu tenho que criar um método na classe produto, chamado lista produtos, e eu tenho que criar um método na classe controller cProduto, chamado lista produtos, para ele listar o produto, para eu usar lá na view. Então aqui, ó, dentro dessa class, que é a class que está na model produto, a gente vai criar o método public list produto. Como é que é o nome? Lista produtos. Esse método vai ser estático, porque ele é um método de classe. Eu não vou precisar instanciar o objeto para chamar ele. Beleza? O que esse cara vai retornar? Esse cara vai retornar uma lista de produtos. Só que ele ainda não está carregado. Desculpa. Ele não está carregando nada ainda, porque para carregar a gente vai precisar acessar o banco de dados, selecionar os registros, trazer eles para a gente, carregar os objetos que tem lá nessa lista e retornar. Tá bom? Então aí entra um pouco de conhecimento de como é que funciona o ADO. Bem, a gente tem nosso projeto, a gente tem o SQL Server. Nosso banco, vendas, está encapsulando as tabelas do nosso sistema. Então, o nosso projeto ele precisa conectar no banco de dados para que ele consiga acessar as tabelas, fazer operações, etc. com esse banco de dados. Então, o que acontece? Usando a ADONet, a gente vai usar alguns objetos para fazer essa ação. O primeiro é o connection. O connection, ele abre o canal de comunicação. Ele só faz isso. Tá? Ele estabelece o canal que eu vou comunicar com o banco de dados. Então, a connection precisa saber o quê? Precisa saber onde é que está o servidor, qual que é o usuário e senha que você vai usar para acessar o servidor. Né? Tudo isso ele precisa saber qual o tipo de conexão você vai fazer, se você vai fazer uma conexão de confiança ou não, etc. Aí eu tenho um objeto chamado command. O objeto command, ele executa comandos
SQL do banco de dados através de um objeto conect. Ou seja, ele vai utilizar uma conexão para executar o comando SQL lá. Ou seja, o comando SQL pode ser um insert, update, um delete, um select, pode ser uma história possível, pode ser uma function, pode ser qualquer coisa do seu banco. Né? E esse é o comando, ele pode retornar ou não registros. Opa, tudo bem? Só um interromper. Isso. Isso eu estou segurando. Por fim, a gente tem alguns objetos que a gente pode usar ou não, mas a gente vai falar aqui sobre o data media, que é o outro objeto que a gente vai usar muito. Essa é a forma mais rápida de ler dados no .NET. Tá? Objeto de leitura de registros. Objeto de leitura. Vocês lembram da aula de estrutura de dados? A diferença da lista duplamente encadeada para a lista que era unicamente encadeada? Lista simples para a lista duplamente encadeada? A lista simples, o ponteiro só movia para frente. Né? Você não tinha ponteiro para retornar. Então o data reader é isso, é uma lista simples. Toda vez que você dá um read, o ponteiro do registro move para o próximo e você não consegue retornar para o anterior. Então, enquanto ele conseguir estar dando read, é sinal que tem registro. Quando o read for igual a false, é sinal que ele não achou registro. Entendeu? Você vai fazer um loop quando você tiver uma coleção de registros através do read, enquanto o read estiver retornando true, o loop while, enquanto ele estiver retornando true, você está lendo o registro. Quando ele virar false, é porque acabou os registros na tabela para você ler, você sai do loop e você tem que dar um close. No data reader, você só abre uma conexão. Então você abre, lê e fecha. É assim que funciona. Se você tentar abrir um segundo com o já aberto, o seu sistema vai dar um erro. Tá ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, é a nossa conexão. Tá ok? Então a gente vai criar aqui a nossa conexão, que vai ficar aqui na nossa module. A gente vai criar uma pastinha chamada helper. E aqui eu vou criar a class chamada conexão. Vai ser public class conexão, e aqui eu vou ter um public shared não, static SQL. Aqui no use a gente vai ter que dar um using system.data.sql client. Como a gente está acessando o SQL Server, a gente vai usar a biblioteca nativa do .NET para acessar a SQL Server. A gente tem ainda a biblioteca .odbc para acessar via driver ODBC, desde que você tenha o driver instalado. E a gente tem a OLEDB para acessar com os drivers OLEDB. Mas os fornecedores de banco de dados fornecem bibliotecas para cada banco de dados. Você tem a Oracle Client, você tem a MySQL Client, que você tem que baixar e instalar. Você baixa do site do fabricante e instala. E todas as bibliotecas elas funcionam igual. Só vai mudar o prefixo na hora de você usar. Tá? Quem aprende a programar com a SQL Client sabe programar com a LEDB, sabe programar com a ODBC. Tá bom?
Como eu estou usando SQL Server, eu vou usar SQL Client. Então o cara que eu vou retornar aqui é um SQL Connection, tá? E eu vou chamar ele de minha conexão, ou melhor, get connection, para ficar mais bonitinho, ficar chique. Abre e fecha, tá? Então aqui a gente vai ter um SQL connection OCN igual a new SQL connection. Eu preciso para SQL connection um cara chamado string de conexão. É o string connection, tá? Vou fazer bem separado aqui para a gente entender o que é essa string de conexão. Essa string de conexão, ela serve para direcionar o objeto connection a qual servidor e a qual database você vai acessar e quais são as suas credenciais de acesso. Quando eu tiver dúvida de como montar, eu posso acessar o Server Explorer, tá vendo? Server Explorer. Vou criar uma conexão aqui no Server Explorer. Connect to Database. Vou acessar aqui, ó, prof. Gabriel PC /SQL 2012. Posso usar o Windows Authentication se eu estiver fazendo controle pelo Trusted Connection, que é a conexão de confiança, ou usuário e senha se eu estiver usando Server Authentication, tá? São duas formas diferentes de fazer o acesso. Eu vou usar com conexão de confiança direto aqui. Vou acessar o banco venda, vou testar a conexão, ok. Eu posso vir aqui, ó, Properties, tá aqui, ó, minha string de conexão. Eu vou vir aqui, ó, string de conexão é igual esse cara aqui, ó. É barra, né? Que é C#, ponto e vírgula, ok. E aí eu vou dar o return OCN, ele vai retornar a conexão que está aberta. Eu vou dar um OCN.open antes, OCN.open, open, e o return OCN. Pronto. Esse cara aqui, tá vendo? Esse aqui é o nome da minha máquina. Estou programando local, então estou acessando a minha própria máquina, mas eu podia estar acessando um servidor que está alocado em algum outro local para que a gente consiga fazer os testes e o acesso. Esse aqui é o nome da instância do servidor dentro da máquina. Quando você fala no ambiente rede, normalmente o nome inteiro já está associado. Esse aqui é o nome do database que eu estou acessando, banco de dados, venda. E aqui está dizendo que eu estou usando segurança integrada, que é a Trusted Connection, que eles chamam, né? É a conexão de confiança a partir do usuário do Windows. O servidor, como ele é local, o meu usuário tem acesso full no banco de dados. Então ele está usando essa conexão de confiança, que ele sabe qual é. Mas aqui eu poderia passar o user ID e a senha que ele iria usar para acessar aquele banco de dados específico. Bem, tá bom aqui a conexão, já vai funcionar. Então aqui no produto a gente vai fazer o que a gente tem que fazer para carregar a lista de produto. O que a gente vai fazer é uma conexão, vou fazer o imports aqui em cima da biblioteca SQL Client, use system
ponto data ponto SQL client, né? E aqui embaixo a gente vai pegar o SQL connection OCN é igual a helper.conexão.getConnect. É isso. Beleza? Abrir conexão, eu tenho que lembrar sempre de fechar depois que eu usar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nosso comando SQL. Nosso comando SQL. O que é o comando SQL aqui? Aqui é comunicação com o banco de dados. Tá? Select todos from product, order by. Aqui eu tenho que usar os nomes do banco. Não posso usar os nomes do atributo do objeto, não. O nome lá é produto e aqui é pro código. Né? Esse é o nosso SQL. E aí a gente vai criar um objeto chamado command, SQL command, comando é igual a new SQL command. A gente vai passar o SQL e vai passar a conexão. Tá vendo? O SQL que ele vai executar é esse e a conexão que ele vai usar é essa, que a gente pegou lá do helper. E agora a gente vai acessar os dados via um data reader. Então aqui a gente vai ter um SQL data reader, dr é igual ao comando.execute reader. Show? No final eu vou comando.expose, liberar o comando da memória, odr.close, tem que fechar o data reader. O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer um loop odr.read. Ou seja, enquanto a gente estiver conseguindo ler registro, ele vai tentar ler. Ele vai fazer quantas voltas eu tiver de registro no banco de dados. E aí a gente vai fazer aqui um objeto produto novo e vai adicionar esse objeto no OReturn e vai carregar esse objeto pronto código é igual odr.read get string. Por que string? Porque o código é uma string. Aqui ele recebe um int, o índice dele lá na tabela 0, 1, 2, 3, 4. Só que é uma merda você trabalhar com índice, né? Então você vai usar o odr.getOrdinal. Você vai pegar o numerador a partir do nome pro código. Por que você faz dessa forma? Porque se você colocar o número e mudar a ordem do campo lá no banco, você vai cagar o seu código. Então aqui você está amarrando com o nome do campo, o pro código. Beleza? Você pegou o código, prod.nome é igual odr.getString, odr.getOrdinal, pro nome. Para cada item, esse mapeamento é manual. Se você tiver uma tabela com 50 campos, você vai ter que fazer isso para 50 campos. Qual que é o próximo? O próximo é o preço de compra, é igual odr.getDecimal. E detalhe, você tem que pegar no tipo correto. GetOrdinal, preço compra. Tem que usar os nomes dos campos corretos aqui do banco de dados. Isso aqui ele não valida em tempo de compilação. Você só vai descobrir se está errado quando você compilar e executar. E aí ele vai dar erro. Se você usou o nome errado ali.
oprod.PSLucro é igual a ODR getDecimal odr.getOrdinal pro PSLucro. Esses caras aqui, ó, são esses nomes aqui, ó, do banco de dados. Aqui, ó, pro código, pro nome, pro preço compra, pro PSLucro e pro QTD estoque. Tá vendo? O mapeamento com os atributos da classe é manual. A gente está fazendo ele manual. A gente está mapeando o atributo do objeto manualmente com o atributo do campo do banco de dados. A gente está fazendo essa amarração. O campo tal corresponde ao atributo tal. O campo pro-código corresponde ao atributo código. O campo pronome corresponde ao atributo nome. A gente que está fazendo essa amarração manual. Qual que falta? Preço compra, PSLucro. Falta QTD estoque. oprod.QTD estoque é igual a odr.getDecimal odr.getOrdinal e aqui é pro QTD estoque. Você adiciona o objeto na coleção, quando acabar o loop você vai ter quantos objetos tiver e o seu retorno vai estar pronto do seu método. Beleza? Então na próxima aula a gente continua